Olá, amigos de estudo de Evolução em Dois Mundos. Na semana passada, nós vimos André Luiz falando de alma e reencarnação. Ele falou que depois da morte, sofre a alma culpada um processo de purgação, mais produtivo quanto maior for o arrependimento. Aí falou de conceito de inferno. O inferno que várias religiões dizem existe como um órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, sementes do destino. Nesses lugares de retificadoras inquietações, alija o espírito endividado a carga de superfície, exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação. Reencarnações especiais. Reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas do corpo físico. Urge reparar em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Particularidades da reencarnação. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação, a que se entrega na esfera física. Institutos de escultura anatômica funcionam por isso no plano espiritual, brunindo formas diversas, de modo a orientar os mapas de prefigurações do serviço que aos reencarnados competirá mais tarde atender. E corpo físico. Paternidade, maternidade, raça, pátria, lar, sistemas consanguíneos são conjugados em evidente sabedoria, para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. E hoje nós vamos ver o capítulo 20º, é o último capítulo da primeira série do livro. Ele vai falar de corpo espiritual e religiões, responsabilidade e consciência. À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus, conduzindo-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe, nesse departamento, que, além das operações vulgares de nutrição e da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham-lhe o âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento e em que a afetividade se converte em amor, com a capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Até a época recuada do Paleolítico, homem das cavernas, interferiam as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o corpo físico, dotando-o com preciosas reservas para o futuro imenso.
envolvendo-a em luz da responsabilidade, conferiam-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido, e investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Aceitar-se-á razoavelmente que, até semelhante fase, os tremendos conflitos da natureza em que se mesclavam a violência e a brutalidade foram debitados à conta da evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Tudo que vivemos nas múltiplas vidas desde o Paleolítico teve uma razão de ser: a atividade religiosa. Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, o homem começou a examinar-se a si mesmo, o efeito das próprias ações, de modo a crescer conscientemente para sua destinação de Filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. Espicaça-lhe então a curiosidade construtiva, faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consubstanciam o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Era necessário satisfazer ao acrisolamento, ao desenvolvimento de seu veículo sutil, seu perispírito, na essência íntima, assegurando-lhe o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza, e apurar-lhe os princípios para que, além do augusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Para isso, o pensamento reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, a psicosfera, imprescindível à assimilação da influência divina. Como receber uma intuição, uma inspiração da divindade se vive numa psicosfera desfavorável? É necessário, então, a depuração dessa psicosfera. A atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que, pela própria perspiração, exterioriza os produtos que elabora na usina mental, em forma de eflúvios magnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente e sendo por ele influenciado. A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico, mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Enxerto revitalizador.
Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quanto mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos, de outro sistema cósmico. Ele está falando aqui do sistema Capela. É um sistema que existia orbitando uma constelação chamada Capela, que passou por uma transição, e aqueles que não tinham depuração suficiente para continuarem no sistema Capela foram exilados para o nosso planeta Terra. Renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres. O humano muito primitivo, vivendo em tribo, começou a receber reencarnações de exilados do sistema da Capela, qual um enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Para o exilado da Capela, que vivia num mundo que estava fazendo uma transição para um mundo de regeneração, vir a reencarnar no planeta Terra era uma penitência expiatória. Constitui-se desse modo a raça adâmica. Daí veio o termo raça adâmica, instalando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Mais detalhes vocês vão encontrar na obra do Chico Xavier e do Emmanuel, chamado A Caminho da Luz, onde ele explica mais detalhadamente a saga desse povo capelino que veio dar um impulso à humanidade terrestre tão primitiva que vivia em tribos. Levantaram-se organizações religiosas primordiais, povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo, viviam em bandos, adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem por barbárie natural, através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. O exilado da Capela era um ser que não estava preparado para a transição no sistema dele. Por isso foram exilados ao planeta Terra, mas não eram preparados. Então, muita coisa do egoísmo, muita coisa da vaidade, muita coisa do não aperfeiçoamento espiritual necessário, eles carregavam. Então, por isso que esses grupos nômades que habitavam a terra foram escravizados, estranhas formas de fé foram se moldurando, tudo à conveniência desses exilados do sistema Capela. Os espíritos exilados, presos à rede organogênica, a formação orgânica primitiva, eles vieram em corpos primitivos ainda, semelhante que utilizavam os habitantes terrícolas na época. Se lhes tecia o cárcere no carro biológico. Eles se sentiam presos ao corpo, ainda muito primitivo, profundamente primitivista, muitas vezes revoltados e endurecidos, aliviavam-se as tabas selvagens em cultos sanguinários e indescritíveis. Aí surgiram sacrifícios de virgens e crianças para a divindade. Esse pessoal exilado não aceitava esse exílio, desvairando-se
nos mais alvitantes espetáculos de crueldade, em nome dos deuses, com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Eles chamavam de deuses, mas eram espíritos tão primitivos quanto eles, tão revoltados quanto eles, e por isso exigiam sacrifícios. Alguns deles, no entanto, movidos de compulsão, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado de que provinham, e não obstante os embaraços que se lhes antepunham aos sonhos de recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagrados tentames de elevação. Então esse exilado foi deixando de ser revoltado, entrando em meditações, começaram a formar grupos em sagrados tentames de elevação. Religião egipciana. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual, surgem no mundo como grupos por eles organizados. A China pré-histórica e a Índia da época védica, o Antigo Egito e civilizações outras que se perderam no abismo das eras, nos quais a religião assume aspecto mais enobrecido, como ciência moral de aperfeiçoamento para mais alta ascensão da mente humana à consciência cósmica. Houve algum progresso, então. Dentre todos, desempenha o Egito missão especial, organizando escolas de iniciação mais profunda, em obediência aos requisitos da crença popular, herdeira intransigente das fixações mitológicas, mantém o sacerdócio cultos diversos a deuses vários nas manifestações esotéricas dos templos descerrados ao povo. Então passou a existir um conhecimento, um culto, um estudo para os iniciados egípcios mais evoluídos, os sacerdotes, o pessoal dos faraós. O povo era uma cultura mais grosseira, mais popular mesmo. O lar e a escola, a agricultura e o comércio, as indústrias e as artes possuem gênios especiais perante o povo. Então são deuses diversos que presidem em nome da convicção vulgar, mas na intimidade do santuário já existia o monoteísmo. O Deus único dirige a implantação da fé. A unidade de Deus é o alicerce de toda a religião egipciana, em sua feição superior, não a popular, não a que era ministrada ao povo hebreu que vivia como escravo dos egípcios na antiguidade. Para ela, essa classe superior, os atributos divinos são a vontade sábia e poderosa, a liberdade, a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito e a imortalidade. Em síntese, acredita que Deus plasmou os seus próprios membros, que são os deuses conhecidos. Cada um desses deuses secundários pode ser tomado como sendo análogo ao Deus único, e cada um deles pode formar um tipo novo, do qual se irradiam, por sua vez, e pelo mesmo processo, outros tipos de deuses inferiores.
Claro está que essa argumentação teológica, distanciadas de mais altos roteiros da evolução, imaginava erroneamente potências espirituais centralizadas no Criador, excelso, quando só expressa em sentido lato a solidariedade constante e inevitável que existe entre todas as vidas, que se constitui a família do Supremo Senhor em todo o universo. Agora vem a missão de Moisés. Os padres tebanos conheciam de maneira precisa a evidência do corpo espiritual, que pode exteriorizar-se de cada criatura para ações úteis ou criminosas. Cultivavam a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas explicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo iniludível, consagrando-lhe reverência especial. Vamos fazer aqui um parênteses para o Moisés, tão conhecido de todos nós. Ele era filho do povo hebreu. A mãe, sabendo que não poderia criá-lo, pôs num cestinho, deixou descer o rio, onde a princesa dos faraós tomava banho. E a princesa se encantou com um menino tão bonito, levou-o para o palácio e Moisés foi criado como um príncipe egípcio, junto aos faraós, junto a esses sacerdotes que o livro Evolução em Dois Mundos está fazendo referência. Então, o menino Moisés foi criado com todo esse conhecimento superior. Mas quando atingiu a idade mais adulta, houve uma encrenca lá, e para defesa dos hebreus, ele acabou cometendo um crime, assassinou uma pessoa influente entre os egípcios e teve que fugir. Nessa fuga, ele conheceu um pastor, se casou, teve família e aprofundou a sua mediunidade e passou a receber instruções dos espíritos mais elevados, dizendo que ele tinha que voltar ao Egito para libertar o povo hebreu da servidão. Isso todo mundo conhece e para isso tem filmes e tem muitas explicações. E Moisés, então, nesse campo de conhecimento mais nobre, foi que reencarnasse Moisés como missionário da renovação, para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo dos recintos iniciáticos, tirando do meio dos faraós, dos sacerdotes tebanos, para a praça pública. Entretanto, nós sabemos a história de Moisés, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes, com a elevação da alma. O desbravador enfrenta batalhas terríveis no pensamento acomodado aos circuitos da tradição, em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos para, afinal, receber os fundamentos da lei do Sinai. Então Moisés tirou o povo da servidão, começou a andar com esse povo no deserto. Numa primeira descuidada de Moisés, que foi ao monte para meditar, o povo já recolheu todo o ouro que tinha, construiu um bezerro para adoração. Por quê? Porque é difícil você trazer conhecimentos novos, mudar os hábitos antigos. O povo ainda era apegado ao sacrifício, às divindades. Então Moisés ficou 40 anos peregrinando com esse povo no deserto.
Desde essa hora, o conhecimento religioso, baseado na justiça cósmica, generaliza-se no âmago das nações, porquanto, através da mensagem de Moisés, informa-se o homem comum de que perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes, para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um Pai único. A religião passa desse modo a atuar em sentido direto no acrisolamento, aprimoramento do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador. Moisés, então, foi o preparador, foi quem veio mostrar quais os primeiros passos que a humanidade deveria caminhar para a vinda. 1350 anos depois de Moisés, veio então o Cristo na figura de Jesus, o governador espiritual da terra. As ideias da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais, com a higiene do corpo e da mente, atingem ampla divulgação. Então Moisés, além de tudo, foi um legislador. Ele disse ao povo tudo o que o povo não poderia fazer, inclusive noções de higiene, hábitos de lavar as mãos, não comer carne de porco. Isso tudo não é palavra de Deus. É o Moisés que sabia disso tudo desde lá da criação dos sacerdotes e dos faraós, preparando o povo, porque Moisés sabia que a grande revelação viria na figura do Cristo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos escritos na tábua da lei, que Moisés apresentou ao povo. O povo já tinha feito o bezerro, Moisés ficou muito bravo, quebrou a tábua, mas ficou ali no deserto insistindo para que o povo percebesse que pelo menos 10 mandamentos deveriam ser seguidos, que foram recebidos mediunicamente pelo profeta Moisés. Brilham ainda hoje, por alicerce de luz, na edificação do direito, dentro da ordem social. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna nele, reconhecendo a tua origem, amor a Deus sobre todas as coisas. Prepara-te contra os enganos do antropoformismo, porque padronizar os atributos divinos, absolutos, pelos acanhados atributos humanos, é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. O homem é semelhante a Deus, mas Deus jamais seria semelhante ao homem. Homem cheio de vaidade, de orgulho. Então, nada de antropomorfismo. Deus, a inteligência suprema, a bondade suprema, a justiça suprema, nada semelhante ao homem. O homem é semelhante a Deus, um espírito, mas o Deus é muito mais que o homem. Abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza dos teus julgamentos. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Lembra-te de que
A dívida para com os teus pais terrestres é sempre insoldável, por sua natureza sublime, honrar pai e mãe. Responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires, não matar. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. Aquilo que eu emito acaba pela lei da sintonia sendo parte da psicosfera que eu vivo. Evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Não roubar. Desterra de teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que não transforme um dia em tropeço para teus pés. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e os ciúmes, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Eu não posso mudar aquilo que eu fiz em outra época e em outras vidas, mas eu posso, a partir de agora, começar a plasmar o meu futuro. O meu caminho de amanhã vai ser exatamente o que eu estiver plasmando agora. E agora vamos falar de Jesus e a religião. Com Jesus, 1350 anos depois, veio na manjedoura, não preciso falar isso para vocês. Com Jesus, no entanto, a religião, como sistema educativo, alcança a eminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais. Jesus não pregava nos templos. Ele podia, iniciado no judaísmo como era, pregar na sinagoga, mas os principais esclarecimentos ele deu na praça pública, nas praias, junto ao povo. Nem hierarquias efêmeras. Jesus tinha seguidores, tinha apóstolos, mas ele não impôs nenhuma hierarquia, nem avanço ao poder humano. O mestre desaferrou-lhe as arcas do conhecimento enobrecido e distribui os tesouros. Dirige-se ao homem simples de coração, curvados pela gleba do sofrimento, e ergue-lhe a cabeça trêmula para o céu. Aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos e assopra-lhes a verdade, vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. Abraça os deserdados e fala-lhes da providência infinita. Reúne em torno de sua glória, que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas, e entrega-lhes as bem-aventuranças celestes. Ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão, e sim da caridade, do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas nos mundos que enxameiam o firmamento, e que o homem deve nascer de novo, progredir na direção da sabedoria divina,
proclama que a morte não existe e que a criação é beleza, é segurança, alegria e vitória, em plena imortalidade. Pelas revelações que vence a superstição e o crime, a violência e a perversidade. Paga na cruz o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos, que lhe não perdoam a soberana grandeza, mas reaparecendo redivivo para a mesma humanidade que o encarcerara e crucificara, desvenda-lhe em novo cântico de humildade a excelsitude da vida eterna. Jesus então foi aprisionado pelos judeus fariseus, que o entregaram para ser julgado pelos romanos, e os romanos que o sacrificaram. Mas pelo julgamento romano, ele não encontrou culpa em Jesus. Só que ele, não podendo contrariar aquela elite de judeus fariseus, ele concordou que Jesus fosse crucificado. Mas 3 dias depois, Jesus estava no meio do povo, voltando a pregar nas praias e aparecendo para os apóstolos, dando um incentivo, tentando reagrupar aquela debandada que teve naturalmente. Vocês se lembram de Pedro, o grande amigo de Jesus, foi um dos que negou Jesus por 3 vezes. Agora nós vamos ver a revivência do cristianismo. 1800 e tantos anos se passaram desde a crucificação de Jesus até que a revivência do cristianismo aconteceu. Erige-se desde então o Evangelho em código de harmonia, inspirando o devotamento ao bem de todos, até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço infatigável aos semelhantes e o perdão sem limites. Iniciam-se em todo o orbe imensas alterações. A crueldade metódica cede lugar à compaixão. O troféu sanguinolentos da guerra desertam dos santuários. A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos, para que se anule de vez. Levanta-se a mulher da condição de animária para a dignidade humana. A filosofia e a ciência admitem a caridade no governo dos povos. O ideal da solidariedade pura começa a fugir para a fronte do mundo. Vocês sabem que eu estou falando do Espiritismo. O Espiritismo veio numa época muito complicada, depois da Revolução Francesa, onde toda essa transformação que ele está falando teve início, mas não foi implantada por uma ação milagrosa. Ela foi sendo implantada e ainda está sendo implantada. 2 grandes guerras mundiais existiram. Nos dias de hoje, nós temos guerra na Bósnia, nós temos guerra no Oriente Médio, que ainda não admite que a mulher tenha voz, que a mulher estude, que a mulher tenha votos. Então, muito ainda há que se fazer. Mas é do Espiritismo que está trazendo a revivência dos ensinamentos de Jesus que foram completamente deturpados nesses 1850 e tantos anos de religiões que se dizem cristãs. Moisés instalara o princípio da justiça, condenando a vida e influenciando-a de fora para dentro.
Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E eis que o cristianismo, grandioso e simples, ressurge agora no Espiritismo. Então o Espiritismo não é novidade. O Espiritismo é o ressurgimento do cristianismo primitivo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Esse foi o último capítulo da primeira parte do livro, o 20º capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Esse capítulo veio em Pedro Leopoldo para Chico Xavier, pois é uma psicografia em dupla. Um capítulo para o Chico, um capítulo para o Valdo Vieira. O espírito, o nosso querido e amado André Luiz.